Muito bom dia, meus amigos. Primeiro vídeo da semana. Que coisa legal. E vamos falar de muita coisa interessante aqui nesse vídeo de hoje, cara. O esporte pode ter um aporte milionário, mais ainda do que já tem. Yuri Romão viaja para São Paulo para acertar dinheiro com a Libra, cara, e com a Liga Forte, que fizeram a união das duas e vão ver cada uma quem vai ter mais clube. Yuri falou em entrevista de quanto é a realidade do esporte financeiro, o que é que vem para o clube, né? Eleições aí, conturbação no esporte. Vamos falar muito disso nesse vídeo aqui após a vinheta, minha gente. Drayton Madeira. Pois é, cara, muita coisa está acontecendo no Esporte Clube do Recife. E o presidente Yuri Romão, em entrevista ao Roberto Nascimento, por esses dias, ele falou do aporte financeiro do esporte. E o Yuri perguntou e o Roberto perguntou a ele sobre quanto que seria mais ou menos uma folha para o esporte. Se conjecturou muito, disse, tem que ser uma folha bem maior do que o esporte gira em torno de 3,5 milhões, né, no líquido, né? No bruto era 4 e pouco. Aí Roberto perguntou se ele seria acima de 7, como é a folha do Fortaleza. Ele disse, olha, a folha do Fortaleza é bem mais do que 7, tá? A folha do Fortaleza gira em torno de 12 milhões, é bem mais do que isso. A galera fala 6, 7, que mostra, mas é mais do que isso. Gira numa Série A. Então, com certeza a folha do esporte girará por aí, tá, gente? Tem que ser no mínimo aí coisa de 12 milhões por aí para ter um time decente no Campeonato Brasileiro. E o Yuri viaja para São Paulo para resolver as broncas aí, porque tem a reunião da Liga Forte com a Libra, que elas se uniram, né, para vender o Campeonato Brasileiro. Então uma tem 12 clubes, outra tem 8. Primeiro está se decidindo quem vai ficar com mais na primeira divisão, porque tem a questão do rebaixamento ainda. Então é muito importante isso que vai acontecer. Essa reunião, ele viaja para São Paulo para ver quanto é que o esporte vai arrecadar. Olha, é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro que vai ser arrecadado, porque a Liga Forte já vendeu mais de 750 milhões em questão de futebol, e tem aí um aporte financeiro que vai acontecer porque as duas estão se unindo e vão vender o futebol brasileiro para o mundo afora. Cerca de 6 milhões de brasileiros fora do país, e o aporte financeiro é para mais de 100 países. Então vai ter um aplicativo que vai ser feito, que é para a galera fora do país ver esses jogos, né? Ter aquele aporte para ver, porque tem equipes aqui que já tem um aporte dos clubes, os clubes têm um aporte da televisão, né? Em algumas situações. Por quê? Tem um grupo que está com a Globo, tem alguns times que estão com a Globo, tem outros que vão. Os times da Liga Forte, por exemplo, vai estar com a Amazon Prime. Você que tem assinatura do Amazon, é baratinho, é melhor fazer. Vai estar com a Amazon, com a Cazé TV, inclusive o Sport estará com a Cazé TV, a Amazon e a Record. A Band pode entrar no jogo, a SBT pode entrar também no jogo depois, com relação a isso. Mas até agora são essas aí. Galera com a Globo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Grêmio, uns 8 times com a Globo. O Vitória e o Bahia estão com a Globo também. E do Nordeste, Fortaleza, Ceará, Sport vão estar com a Amazon Prime, Cazé TV, que é o pessoal da Liga Forte. Mas aí tem esse aplicativo com essa questão para vender para fora do país. Então o aporte financeiro vai ser muito bom para o Esporte Clube do Recife, né? Por outro lado, as eleições do esporte, né? As eleições estão muito conturbadas aí no esporte, né? Tem 3 chapas, e a chapa do Ricardo Arruda, ela está tentando impugnar a questão de Yuri, por conta que diz que o Yuri tem 2 mandatos. Porque o Yuri foi vice-presidente do Leonardo saiu, o Yuri assumiu, e depois o Yuri reelegeu, né, se candidatou e reelegeu. Aí eles estão contando como 2 mandatos. Se for 2 mandatos, não pode realmente. Então tá essa conturbação, e a galera fala, poxa, então vai esperar tudo isso aí passar? Não pode se esperar, porque o clube não vai ficar parado 16 dias. Então tem todas essas questões aí para ver como é que vai ficar, porque os clubes já estão se movimentando, tem clube já falando em contratação, e o esporte não pode ficar para trás. Por quê? Porque se ficar para trás, deixar, não vou contratar depois do Campeonato Pernambucano, o time está lascado, vai subir rebaixado. Tem questão de renovação de contratos com alguns jogadores também. Então tudo isso precisa ser acertado, independente das eleições no esporte. O esporte tem que acertar tudo isso
porque vai ficar uma situação muito difícil. E deixar para depois, para última hora, já sobe rebaixado. Por quê, Drake? Porque essa primeira divisão vai ser, se você analisar, vai ser a mais forte de todos os tempos. Vai ser a mais forte de todos os tempos. Por quê? Porque os clubes que desceram, a parte Fluminense, são clubes que não têm torcida, tem pouca torcida, não é? Não tem uma visibilidade gigante. Então, tirando o Mirassol e o Juventude, que vão estar ali, né? A maioria é time se não tem camisa com títulos, tem torcidas fortes, né? Torcidas que lotam estádio. Então você vai ver que não vai ter ninguém vai ter uma sequência de jogo fácil, tipo assim, eita, agora vai pegar uma sequência boa. Não vai ter, cara. A parte Mirassol, que deve até ter um investimento maior, a primeira divisão de Juventude, você vai ver, você só vai ter clássicos, só vai ter jogo pesado, cara. Não vai ter, já basta que tem já na Série A os grandes times. Aí subiu um Ceará, subiu um Sport, né? Voltou um Santos. E o Mirassol que foi aquele time à parte. É um time empresa, uma torcida pequenininha, mas é um time que vai dar trabalho. Vai ter um investimento bom, né? Aí você vê, vai ter sequência, por exemplo. Eu falo isso reportando o Sport, por exemplo. Na situação do Sport. Os times que já estão na Série A estão acostumados com isso. Mas para uma questão de visibilidade com o esporte, olhando o lado do esporte, eu estou falando pelo lado do esporte, o esporte não vai ter tempo de respirar, porque você vai jogar Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, entendeu? É assim, cara, não tem isso aí, tem uma sequência boa, não tem isso, velho. É só jogo pesado o tempo todo. Então tem que ter um investimento muito forte, ou você fica para trás, você se lasca, literalmente. Então o esporte não pode dormir de touca, como a galera diz, não pode estar dormindo de touca. Ou se reforça. Tá havendo contrato com alguns jogadores aí, e muitos que vão ficar no elenco. Eu discordei veementemente do que o Pepa falou. O Pepa falou que não, 70%. Olha, com esse time aí, na minha opinião, não dá. Para mim, o Sport tinha que contratar um time todo. Um time todo, porque não pode estar contando com o Thierry, um zagueiro se machuca direto. Só tem Chico, menino da base, os outros zagueiros não prestam. O Sport precisa de uns 3 a 4 laterais. No meio de campo, o Sport precisa de, além de acertar o contrato com o Lucas Lima, mais outro meio de qualidade. No ataque nem se fala, o Sport precisa de uns 6 jogadores. Na minha concepção, ninguém presta aí nesse ataque do Sport. Ninguém presta. Ninguém mesmo do time do Sport presta. Então o Sport, na minha opinião, só tem um goleiro, Chico, bom zagueiro, Lucas Lima acertando, e o Fabrício, que já é jogador do Sport. Os outros, a maioria tem contrato com o Sport e vão ter que jogar de todo jeito. Então o Sport é uma situação difícil, cara. Por quê? Porque o investimento vai ser pesado. Ninguém vai querer voltar para a segunda divisão não, meu amigo. Ninguém vai querer voltar não. E a tendência de voltar é gigante, porque só tem time forte, cara. Você vê os jogos aí, a diferença é muito grande, é gritante, técnica e taticamente. Então a situação do Sport é complicada. Tem que investir pesado e ver toda essa conturbação de eleição, beleza? Fica na paz, fica com Deus. Boa semana para você aqui no nosso canal.